nunca imaginei na minha história falar para as pessoas que elas podem construir um negócio digital sem ter que vender nada. Comecei a usar a inteligência artificial para produzir conteúdos com mais profundidade. Eu comecei a aprovar. Caramba! E isso mudou completamente o jogo. Em menos de um mês eu aprovei 7 blogs. E quando a gente olha para o digital, a sua máxima aceleração está na sua calma. Há quanto tempo você não faz algo com calma? Há quanto tempo você pega um projeto e fala assim, esse projeto eu vou fazer com calma? E hoje, com todo esse seu conhecimento, se você tivesse que recomeçar do zero, o que você faria nos seus primeiros 30 dias? Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você acha que blog é coisa do passado, esse episódio vai mudar completamente a sua visão. A nossa convidada tá aqui pela segunda vez e, pasmem, são 19 anos de mercado digital. 19 anos de mercado digital, 95 milhões de reais faturados e mais de 80 mil alunos. Esses números parecem fictícios, né, Bruninha? Eu fico chocada. Eu acredito porque tá em carne e osso aqui na minha frente. Perfeito. Há pouco mais de um ano, ela expandiu suas operações em mais de 10 vezes, usando uma estratégia que muita gente pode até achar que não funciona mais. Os blogs. E se você quer aprender com quem realmente constrói negócios digitais sólidos, então você precisa ficar por aqui. Bruninha, posso chamar? Por favor, faça as honras. Vou chamar ela. Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja bem-vinda, Cris Franklin. Obrigada. Nossa, é um prazer estar aqui pela segunda vez. Quanta coisa aconteceu, né, Marcelo, de lá pra cá. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos lá. Que legal. Vamos botar fogo no parquinho, como você gosta de dizer, entregar Cris. O ouro. Droga, lembrei aqui do que aconteceu no Offcast. Mas enfim, volta aqui pra nós. Olha, Cris, no seu primeiro podcast, a gente falou muito sobre a sua história, a sua entrada no digital. E agora a gente quer para um outro caminho, o seu modelo de negócio, né? Então me conta, o que mudou exatamente no seu modelo de negócio lá do primeiro podcast, lá em 2023 pra cá agora, 2022, na verdade? Então, se a gente olhar para o modelo em si, né, eu tenho um posicionamento muito forte como mentora, né? Eu gosto muito da ideia de abraçar quem está do zero, abraçar as pessoas que se consideram analfabetos digitais e ajudar essas pessoas a se estabelecerem de fato no mercado, não ficar naquele começa e para, né? Aquele negócio muito de, entrei, depois saí, depois o negócio, né, deu certo um pouco, depois... Eu acho que todo mundo tem o seu ciclo, mas hoje eu me posiciono muito, assim. Então, a nível de educacional, né, a nível da Cris como mentora, eu tenho esse mesmo posicionamento, de abraçar essas pessoas. Agora, falando de modelo de negócio digital, eu virei a minha mesa, literalmente, né? Porque... até a última vez que eu vim aqui, né, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu nunca imaginei na minha história falar para as pessoas que elas podem construir um negócio digital sem ter que vender nada, sem envolver processos de vendas. Por quê? Porque nesses quase 2 décadas eu dediquei minha vida a ensinar as pessoas a construírem processos de vendas. E não é que isso deixou de ser importante, pelo contrário, eu amo vender. Mas hoje em dia a gente tem que olhar para as modelagens de negócio e eu olho muito assim para 2 pontos. Primeiro, a barreira de entrada. Então, aquilo que eu estou fazendo, se outras pessoas conseguem fazer, replicar, né? E o que elas precisariam para fazer isso, né? Quais são as barreiras que elas vão enfrentar para fazer isso? E o outro ponto é a escala, né? O quanto que esse negócio consegue ser escalável, consegue começar muito pequeno, ali ínfimo, e ele tem aquela capacidade progressiva, exponencial, que a escala dá pra gente. E aí, dentro desse modelo de negócio novo de blogs, eu encontrei isso de uma forma muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Então, hoje, construir operações de blogs, olhar para isso com um olhar de médio e longo prazo, né? Eu falo que é o meu negócio da próxima década, é algo que eu tenho trazido muito para as pessoas. E as pessoas têm gostado muito desse modelo. Porque você olha assim e a gente tem características, né, de cada modelo de negócio. E esse modelo de blog, eu falo que ele é muito anti-ruído. Ele é muito delicado, ele é potente. Você constrói uma máquina potente, né, de renda, né, de escala, de amplitude. Mas você tem que fazer com calma.
Não é um modelo explosivo igual de Ok. vendas, igual lançamentos, igual, né, produtos digitais que você tem aqueles picos, aí você faz uma ação específica e dá aquele boom. Ele é um negócio que você faz mais devagar e sempre. E ele tem muito mais consistência, né? Legal. O blog ele vai tomando uma proporção de consistência. Eu não vou falar estabilidade, porque não existe estabilidade, né, em mundo Boa. dos negócios. Mas ele é mais consistente, ele tem menos aquelas, né, Nuances, assim. Picos, vales, aqueles platôs. picos, isso. Tem também, Sim. né? Não é aquela coisa assim, cheguei e vai ser eterno. Mas ele tem uma consistência maior. É um processo a longo prazo, então, né? É a longo prazo. Não é uma coisa assim para quem quer ganhar dinheiro rápido. Ai, mês que vem eu já consigo estar ganhando. Não. Ok. Né? Não. Então, eu costumo dizer que blog é um patrimônio. E eu também nunca tinha olhado para blog. Jamais. Eu já tive blog antes, mas eu olhava e falava assim, tá, mas o que eu posso ter, né? Gerar renda com isso aqui? Eu não vi uma forma plausível de gerar renda com blog, né? Então, passou despercebido. Tanto que quando eu tive a visão que eu tenho hoje, foi um despertar novo para mim, assim, muito. E foi um momento muito importante porque eu voltei para a cadeira de estudante, porque não era uma coisa que eu dominava, né? Então, e a gente tem que aprovar um blog, a monetização no Google AdSense, né? Então, aquilo ali eu amarguei aquela dor de aprender aquilo, de entender. E aí é engraçado porque eu fui modo Cris, né? Vambora, eu fiz mais de 100 blogs. Caraca. Meu sentido Deus literal. do céu. 100 blogs diferentes. Eu fazia blog de tudo quanto é jeito. Blog grande, pequeno, com artigo, um pouco artigo, com muito, com tudo. Tudo no mesmo nicho? Não, diferente. Diversos. Para ficar mandando para aprovação. E o Google tá lá reprovando. Eu mordendo as paredes do reboco Sim. da parede da casa, né? De agonia. E é onde eu vi que não adianta eu ter aquele ímpeto, né? Aquela intensidade, Perfeito. aquele ponto explosivo de um processo de vendas, que geralmente funciona muito bem, né? Aí eu retrocedi e eu, numa dessas madrugadas, que eu falo com o olheiro do tamanho do elefante, né? 3 horas da manhã, eu lá, o que esse Google quer para aprovar um blog, pelo amor de Deus? O que esse cara tá precisando, gente? Né? E eu comecei a identificar algumas coisas diferentes. Comecei a identificar que ele poderia estar querendo conteúdos mais profundos. Então, que ele tinha menos. Então, se a gente fizer uma pesquisa no buscador, né? Jogar futebol. Beleza, você vai ter milhões de resultados. Agora, como jogar futebol sendo uma pessoa da terceira idade no inverno? Super específico. Super específico. Aí eu comecei a observar que pelo volume de resultados do Google, ele tem bem menos. Aí eu olhei e falei assim, nossa, todos os blogs, aqueles mais de 100 que eu mandei, era esporte, era lazer, eu achava, né, tecnologia, Sim. eu achava que eu tava, esse cara não aprova, não é possível. Já achava que era pessoal, né? Eu falei assim, gente, o Google não gosta de... E aí, nesse momento que eu entendi isso, que eu testei, eu comecei a usar a inteligência artificial para produzir conteúdos com mais profundidade, eu comecei a aprovar. Caramba. E isso mudou completamente o jogo. Que em menos de um mês eu aprovei 7 blogs. Caraca. Tem E quanto aí tempo eu que descobriu chamei- isso? Tem 2 anos, mais ou menos. Porque normalmente eu já ouvi falar sobre essa questão do blog e ser muito rentável, mas o produtor que veio aqui nessa mesa, ele só começou com o blog e depois ele pivotou para outras áreas dentro do digital, sabe? Ele deixou isso de lado. Então, saber que, cara, em 2025 tem alguém olhando para isso é diferente, sabe? Porque Não, normalmente é uma coisa muito. que as pessoas pensam, remetem ao passado, sabe? Não, é uma quebra de paradigma, até para mim. Sim. Eu não... E a forma como a gente faz hoje, como eu desenvolvi uma metodologia, ela é diferente do que a gente fazia, que a gente faz nos lançamentos. Porque hoje, o meu negócio ele é dividido em 3 grandes setores, né? Tem o setor de marketing e lançamentos, que eu continuo com mentorias, os programas, né, perpétuos, para vender o método. Tem o setor de entrega e metodologia, que é o corpo docente. Então, tem um time de professores, coordenadoras pedagógicas, né? Que eu gosto muito dessa parte. E tem o time de laboratório de blogs,
que é onde eu faço as minhas operações de blogs, tem mais de 30 blogs na operação. E aí, dessa operação, eu fiz uma ligação com o corpo docente. Então, o time de laboratório, eles têm mesas redondas, né? Contatos semanais com o meu time de professores, coordenadores, para passar as informações do que está funcionando melhor hoje nas operações. Sim. Aí, os professores pegam isso, a gente pega, transforma em aula, né? Em conteúdo didático, e aí a gente compõe a metodologia. E aí, o pessoal do marketing pega isso e transforma isso numa oferta, numa coisa para as pessoas venderem. Então, eu fico transitando nesses 3 grandes setores, né? Sensacional. Nesses 3 Cara, é frentes. muito curioso falar sobre isso, porque primeiro que você tocou num ponto logo de cara, né? Sobre consistência, trabalho de longo prazo. E a gente tá sempre aqui, né? Semanalmente, quase que diariamente, entrevistando pessoas do mercado. Como essa pauta de consistência, previsibilidade, estrutura, gestão tem se tornado mais comum. 3 anos atrás, a gente tava ouvindo oferta, escala. Sim, sim. E é sobre isso também, mas não é só Sim, sobre sim. isso, né? A Não, gente não precisa é. de negócios sólidos porque o mercado é sério. Mas antes da gente continuar falando sobre o negócio de blogs, que a gente quer destrinchar tudo que a gente puder hoje, antes eu queria que as pessoas te conhecessem um pouco mais, Cris. Por quê? Porque, para mim, você é um ícone do mercado digital. E para nós é mais do que um prazer, é uma honra receber uma player que tem tanto tempo, foi desbravadora no mercado. E as pessoas precisam conhecer esses exemplos, porque nós vemos muitos players de 6 meses, players de 1 ano, pessoas que a gente entrevistou, nem todos estão mais Sim. operando, né? Então, pra gente é um prazer gigantesco ver uma pessoa que levou isso tão a sério e carregou o mercado por tantos anos, Cris. Não, e eu também já falo que o prazer é meu de estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Tamo junto, tamo junto. E assim, ó, a percepção que eu saí do nosso primeiro bate-papo aqui no KiwiCast é que você é uma empreendedora nata. Por quê? Porque todos os desafios e as gambiarras que você fez pra tornar esse sonho viável é maluquice. Se você não assistiu o primeiro episódio, depois que você terminar esse, você volta lá e assiste pra você conhecer um pouco da história da Cris. Então, eu não queria falar diretamente da sua história, mas eu queria falar, talvez, sobre um pouco do seu background a título de onde que surgiu esse viés empreendedor? Foi da família, foi de amigo, foi de desejo? Porque me parece ser algo muito natural. Então, a minha família não foi, porque meu pai, se depender dele, eu faço concurso. Até hoje? Até hoje. Eu falava, vou fazer concurso. Ele, ótimo negócio, graças a Deus, vamos embora. Botou a cabeça no Vou te lugar. ajudar. Botou a cabeça no lugar. Filha, nossa, que bom. Mas assim, lá em casa, eu nunca tive essa... Meus pais foram, né, papai é médico e tudo. Então, é o pessoal do CLT, né, tradicional. E papai construiu tudo, né? Sou caçula de 6 irmãos, de 6 filhos. E ele construiu tudo na vida de CLT dele lá, né? Ele e mamãe. Então, assim, eu acho que eu tenho muito de mim, assim mesmo, de uma personalidade própria minha. E esse conceito de liberdade, para mim, ele tem um valor muito grande. E não é liberdade de ter ausência de responsabilidade, né? De poder fazer a minha rotina. Então, eu acho que esse viés veio muito disso, assim, dessa essência. E muito de olhar para sentir o que faz o meu olho brilhar. Eu acho que é um artigo escasso no mundo hoje, ver pessoas que fazem aquilo que fazem com o olho brilhando. Eu sinto falta de ver isso nas pessoas hoje. Eu vejo muita gente cansada, muita gente sobrecarregada, muitas crises, ansiedades, problemas. E, né, faz parte da vida ter. Só que eu acho que a gente está, né, furando um pouco a bolha do normal. E eu acho que esse viés de enxergar isso e ter essa clareza, para mim, é muito importante. Por exemplo, eu vou completar agora 20 anos de carreira, respirando o digital. Não é vivendo, é respirando, é diferente. É respirando isso, 24 horas por dia. E sabe como eu me sinto? Você já viu o jogador que está entrando no campo, vai jogar, que está se aquecendo? Eu me sinto de jeito. Caramba. Parece que eu comecei ontem. Vontade de construir aquela, sabe, assim, aquela coisa gostosa de você viver. E claro que tem, né, os desafios são diários ali. A gente mata um leão por dia, né? E hoje, assim, olhando para esse começo meu, era muito por oxigênio. Eu acho que muitas pessoas começam, né? As pessoas que estão do zero precisam do oxigênio financeiro, precisa fazer o negócio oxigenar para se manter ali. E eu passei muitos anos por isso. Só que hoje é ainda mais forte, porque já não é mais só pelo dinheiro. Porque dinheiro todo mundo gosta. Eu acho que é hipocrisia falar que não. Mas não é só o dinheiro. Porque se fosse só o dinheiro,
as próprias operações de blogs por si. Inclusive, elas estariam muito maiores, né? Se eu estivesse dedicando só elas. Porque dá muito... Eu preciso me envolver muito na metodologia, no desenvolvimento dessa metodologia, na parte de marketing também, posicionamento e tudo, para manter esse ecossistema, né? Sim. Então, eu acho que muito da minha história vem... Eu olho muito para isso. Eu falo, cara... E eu peço a Deus para conservar esse brilho. Porque eu não sei o que é uma pessoa que amanhece sem esse... Sabe? Sim. Esse senso de propósito, a vontade. Nossa senhora, um monte de B.O. hoje desse troço que eu me arrumei e eu fico ali. Então, eu vejo que é um artigo quase de luxo. Sim. Não é o fazer o que você gosta, não. É, cara, é o olho brilhar. Sim, O olho brilhar. Aquilo que te move mais do que o padrão do normal. total. Então, eu acho que eu tenho isso, entendeu? Que legal. Aquela sensação de que você poderia estar... aposentar, né? Tem gente que aposenta, né? E ok, é da vida de cada um. Sim. Eu sou aposentar, fico doente. Tá bom. Interna eu, entendeu? Então eu tenho aquela sensação, cara, não dá pra mim ficar parada lá vendo Netflix. Não tenho essa pretensão nunca, Sim. né? Então, eu olho pra história e eu vejo que vem muito disso. Do Sim, tipo, sim, faz sentido. me sinto muito agraciada de poder viver esse ecossistema que eu tenho construído e amar tanto isso, mesmo quase arrancando os cabelos. 10 surtos por dia. Amar o processo. 10 surtos por dia é o mínimo. Imagina. Mas é aquela coisa com aquela vontade de Sim. né, deixar as coisas funcionando. Boa. Cara, que legal. Tem muitas pessoas que realmente entram no digital pelo dinheiro, mas no caminho acabam encontrando um propósito, né? Isso torna algo muito maior pra eles. Porque, de fato, se a gente pensar só pelo dinheiro, é muito fácil daqui a um tempo a pessoa ter tantos milhões na conta e viver, despersonalizar total a operação e tudo mais. Mas tem pessoas que têm essa vontade, né? Parece que o propósito delas, pensando em mentores, de fato, sempre foi ensinar. Isso é muito maior, né? Isso é muito legal. Isso foi uma coisa que eu descobri, assim. No começo, eu tenho uma força muito grande em marketing, escala de operações, de tráfego, essas coisas também são uma paixão minha. Mas eu descobri uma paixão muito maior, que é metodologia, que é processo de educação, processo de aprendizagem, que é defender a educação no mundo que está indo completamente contra ela. Né? Então, a gente está num mundo onde a gente está sendo notificado pelas mídias de consumo rápido. Eu tenho trazido muito isso até para os meus alunos, a gente conversa muito sobre isso. Eu abro os meus lançamentos, meus processos de venda, muito falando disso, falando, olha, aqui não é um lugar para você aprender rápido, não é um lugar para você conseguir resultado rápido, é para você ir acessar a profundidade. E para isso a gente vai ter que resgatar as nossas origens educacionais, da época que a gente ia para a escola e sentava numa mesa e ficava 4 horas ali, seja de manhã, seja à tarde, e a gente conseguia fazer isso. Porque se a gente olha para a nossa sociedade digital, eu pergunto para as pessoas, há quanto tempo você não faz algo com calma? Há quanto tempo você pega um projeto e fala assim, esse projeto eu vou fazer com calma? Eu não vou sair me atropelando, não adianta eu querer ter ansiedade e querer fazer as coisas acontecerem amanhã. Há quanto tempo você não acessa isso intencionalmente e fala assim, esse projeto eu vou construir? Mas com calma. E quando a gente olha para o digital, a sua máxima aceleração está na sua calma. Porque quando você acelera, você vai tropeçar, ou você vai bater o carro, ou você vai capotar, alguma coisa vai acontecer. Porque as coisas, a nossa mente, ela precisa de tempo para poder absorver, né? O cérebro, ele aprende por fragmentos. Né? Você escutou uma música uma vez, você não decora tudo. Você pegou um negocinho. Daqui a pouco você escuta de novo, você pegou mais o refrãozinho, você já tá... Daqui a pouco você escuta de novo, você já tá cantando a música inteira. Então, é fragmentos. E não adianta a gente lutar contra essa natureza, né? Então, hoje, as mídias de consumo rápido tá viciando a gente em tudo que é instantâneo, né? O vídeo tem que ter 7 segundos, 10 segundos, tem que ter um monte de corte dopaminérgico, aquela coisa toda. E aí, a gente entra num labirinto. Porque como o mundo está mudando muito, todo mundo vai ter que voltar para a prancheta estudar. Todo mundo vai ter que se atualizar. As técnicas, as estratégias, cada dia é uma inteligência artificial nova, cada dia é um negócio... Você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus, você está estudando um negócio, já vê 10 outros novos, você fala assim, mas peraí, deixa eu terminar isso aqui. Você fica naquele limbo ali, né? Naquele modo barata tonta.
né? E aí você entra numa obesidade informacional, tudo raso, porque a gente não consegue acessar a profundidade. Então, eu acho que metodologia é uma coisa que a gente tem que escolher. Uhum. E eu pergunto muito isso para eles, assim, qual que é a metodologia que você escolhe? Qual que é a metodologia que você está aplicando na tua vida? Que você escolheu intencionalmente, né? Então, e aí eu venho estudando muito essa parte de como que o cérebro aprende, né? Como que, até para compor as aulas, né? Como que se desenvolve uma metodologia, a importância de uma gamificação na metodologia, os níveis que os alunos vão atingindo, para ele se ver avançando e aquilo transformar uma tarefa do aluno em microtarefas para gerar no cérebro dele microacabativas, porque quanto mais microacabativas a gente tem no dia, mais a gente se vê avançando, se sente motivado. Então, a gente troca aquele corte de dopamina viciante, que não acessa a profundidade, por aquela dopamina da acabativa que você está indo acessar aquilo com profundidade para masterizar, para se tornar master naquilo que você começou no alfabeto digital, né? Só que a gente bate aonde? Na maior genialidade que eu acredito que o ser humano precisa hoje, principalmente no digital, que é a repetição. Então, assim, eu não tenho nada de especial, nada. Eu falo para meus alunos, gente, eu sou sonsa. Isso aí! Sou sonsa. Só que quando eu sento na frente de uma metodologia, eu falo assim, eu vou aprender este troço. Uhum. Eu vou aprender este troço. Ah, se eu cismar que eu vou aprender grego, eu vou aprender grego. Eu vou escutar aquele troço, eu vou terminar aquele troço, eu vou me virar do avesso, eu vou aprender o grego. Entende? Então, eu acho que a gente precisa muito resgatar essa postura de aluno e é um caminho contrário ao que está indo, né? Onde tudo é mais rápido, Sim. tudo é instantâneo. E aí, como é que a gente faz para vencer esse labirinto? Porque todo mundo vai ter que voltar para a prancheta estudar. Seja quem for. A pessoa que está no bambambam hoje, se ela não voltar para a prancheta, ela vai ficar para trás e rápido. Então, a gente vai ter que vestir esse calçado da humildade, voltar para a prancheta, caderno, estudar. E aí, como é que o cérebro estuda? Se a gente está sendo bombardeado, viciado nas mídias de consumo rápido, instantâneo, mensagem é tudo instantâneo, né? Eu mostro para os alunos, cara, iFood, você pede 40 minutos na sua casa. Netflix tem mais de 3 mil opções. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que tinha que ir na locadora para ver um filme. Blockbuster. Uhum. Aham. Na locadora, alugar e devolver a fita rebobinada. Senão você pagava a multa. Oh. E aí você chegava lá e se não tivesse rezando para não estar alugado. E hoje você tem ali, ó. Na palma da mão, né? Na palma, você não consegue escolher. Antes de você terminar de escolher, você já dormir. É. Então, olha o bombardeio cerebral que a gente está passando, né? Sim. Então, isso é muito difícil, é um desafio muito grande para quem está do zero. Eu abraço muito as pessoas que estão do zero, porque não está fácil lutar contra, né? E eu acredito que o primeiro antídoto disso é a gente saber que isso está acontecendo com a gente. Perfeito. Consciência Sabe? do problema. É uma consciência do problema, porque a gente... E não é para evitar, eu adoro as mídias, eu acho importante, necessário, Uhum. até para o convívio social, mas a gente tem que aprender a se modular. A gente tem que aprender a gente virar o controle delas e não elas virarem o controle da gente, sabe? Então, por um processo onde a gente vai ter que aprofundar na educação, em estudar, né, em aulas. Até falando de um ponto que em janeiro do ano passado, 2024, eu questionei o meu negócio pela primeira vez. Nossa. Eu nunca tinha feito isso. Eu questionei. Por quê? Porque eu estava fazendo os meus processos de vendas ali, como eu sempre fiz, lançando os meus programas, né? E eu tenho uma métrica na venda que eu sou muito apegada, que é o consumo dos alunos da metodologia. Ok. E a taxa de consumo, a porcentagem de consumo de aulas dos alunos. O que vocês imaginam que está acontecendo? Imagino que é bem baixa. Eu chutaria aqui o quê? 5%? É assustador. É por aí? Muito baixo. De conclusão, você disse. Para você ter uma ideia,
30%, 35% das pessoas compram e sequer acessam a área de membros. Eu não consigo entender a mente dessa galera do Mas consumidor. mas é a compra, é esse crescimento de volume de ofertas pulverizou, né? Então, são muitas opções. E a gente está sendo moldado a tomar ações instantâneas, porque tudo é instantâneo para a gente. Então, as compras por impulso, elas estão aumentando. Então, assim, para você construir processos de vendas, é o céu, tá numa fase muito boa. É verdade. Só que eu olhei para aquilo ali e eu olhei para assim, cara, isso aqui me afeta. Entendi. Isso aqui perde um pouco, sim, o brilho. Eu falo, não quero aluno entulho, que compre e não faz. Eu não quero aluno entulho. Ou você compra esse troço e faz, ou você vai viver sua vida em paz. Deus te abençoa. Tá tudo bem, você não é melhor nem pior do que ninguém, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu não quero. Então, hoje eu tento, ao máximo, proteger os meus ecossistemas e para a gente levantar essas métricas de volta, para a gente promover ações, né? Então, notificar os alunos, disparar e-mails, disparar tudo. E eu fico lá, falta um pouco... Eu falei, eu vou pegar aluno meu em algum momento, vou botar um carro de som na porta, volta para o portal, para tentar chamar a atenção de falar assim, gente, você escolheu o método? Faz. Porque da minha escola que eu venho, ao longo dessa história, tem 12 anos, por exemplo, que eu sou aluno do Fórmula, do Érico. São 12 anos aplicando a mesma metodologia. 12 anos. Eu vou lançar um programa novo, vou lançar um treinamento novo, pego lá minha planchetinha, oferta irresistível, chamada, teste, métrica, tudo seguindo a minha cartilha. Então, assim, são 12 anos de repetição. E aí, depois que você vai conquistando determinados resultados, né? Você vai adicionar mais tempero naquele arroz com feijão. Aí você pode. Mas eu vejo muito hoje um gap muito grande e eu me preocupo muito com o mercado nesse sentido, sabe? O papel do aluno como aluno, né? Então, eu olho muito para isso hoje e eu me sinto maluca, porque um dos meus sonhos é ter uma escola física. Uma escola. Uau. Porque eu comparo assim, cara, eu pego assim, penso uma faculdade, eu pergunto pro pessoal, vocês que fizeram faculdade, quantos anos vocês ficaram na faculdade? 4 anos. Eu sou formada em farmacêutica. 4 anos. Quanto tempo por dia você ficava lá na faculdade? Putz. Eu ficava 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, fora que chegava em casa, era prova, a gente quase ficava doido da cabeça, época de prova. Você, né? Era aquela coisa toda, né? Matéria e livro, aquele monte de coisa, e você lidando com aquilo ali, estudando, levando a sério. Aí você cai no mercado de trabalho, ganha quanto? Quase morre do coração, né? E vai embora e arruma emprego, e, pelo amor de Deus, aquela insegurança toda, aquele negócio, e você trabalha igual um camelo no deserto, e vai que constrói, e você não vê um negócio em pé. Isso é a forma tradicional, né? E ela é louvável, a gente honra a nossa história. Sim. Só que o mundo mudou. E aí eu fico sonhando com um aluno que vai para uma escola minha com um caderno e senta lá, sem celular, sem essas distrações, sério, e passa 4 horas por dia, 5, durante 3, 4 anos. Ia ser um animal. Ah, Ia destruir o mercado. Eu juro para você, eu assino um atestado no cartório que eu saio com ele, ganhando dólar, saindo pelo olho. 4 anos. 4? Mas eu vou arrebentar na prova, vai ter que passar na prova. Então, existe um gap muito grande. A gente tem um conceito da faculdade, né, do ensino tradicional, só que no digital, quando as pessoas vêm para o digital com o mesmo objetivo de fazer negócio, de ganhar dinheiro... Verdade, né? A gente destrói isso. Quanto tempo que eu vou ganhar? Quanto tempo em 3 meses eu já estou ganhando tanto? Em 5 meses eu já estou ganhando... Eu falo assim, gente... Eu acho que a gente está perdendo um pouco esse viés, sabe? E eu vejo que a gente precisa muito falar sobre isso para a gente jogar isso na mesa e conversar sobre, né? E parece muito assim... É uma conversa muito solitária. É um papo de ET, entendeu? Tipo assim, eu fico nisso... Sim.
E, cara, o que é uma pessoa querer fazer uma escola física hoje em dia? Na verdade, se a gente for parar para olhar para trás, pouquíssimas pessoas trouxeram essa pauta aqui na mesa. Nossa. Uma pessoa que eu lembro, assim, que trouxe um pouco disso foi o Paulo Lepore, que é especialista em trilhas de aprendizagem. Nossa. Então, olha o desejo que ele tem de fazer um aluno completar, né? Mas você vê que é uma coisa muito específica, é quase nichado o interesse do mentor em fazer com que o aluno progrida. E eu acho que também, Cris, essa percepção que o aluno tem do mercado, da velocidade, vem, por um lado, pelas copies e ofertas que são entregues, né, as grandes promessas que acabam poluindo o mercado. E, por outro lado também, sendo o mercado digital um mercado de necessidade, onde as pessoas visualizam ele como uma lacuna para preencher um desejo de ganhar dinheiro, uma oportunidade para sair da merda, então eles não valorizam como, por exemplo... eu vou fazer farmácia por 4 anos, então eu estou olhando para os meus próximos 20, 30 anos. Já o digital, as pessoas só tomam essa consciência que elas podem estar 10, 20, 30 anos aqui, depois que elas já estão dentro. Porque antes é aquela coisa de... verdade. Eu vou entrar aqui, eu vou ver se eu faço uma grana ali, assim como é no marketing multinível, assim como é com outras oportunidades, quando, na verdade, o que a gente tem é um mercado que tem um canal de aquisição online, mas é empreendedorismo como qualquer outro. Agora, trazendo para a prática, o que é que diferencia, então, um aluno ou um lead ou uma pessoa que constrói um negócio sólido e sério no mercado do que uma pessoa que entra, por exemplo, para fazer uma oferta e depois de 6 meses, 12 meses, ela não está mais lá? Então, eu acredito que é acessar a profundidade mesmo. A gente precisa estar em algo que a gente sente crescendo, que a gente sente construindo. Então, quando eu identifiquei esse modelo de negócio de blogs, por exemplo, o que eu vi? Eu vi que, em 1 ano eu posso ter um blog, 2 construídos. Em 2 anos, eu fui criando essa cadência, né, crescente, e eu enxerguei um negócio para uma década. Porque quando eu entrei no mercado de produtos digitais, infoprodutos, que eu comecei a lançar os meus programas, que foi em 2013... eu enxerguei aquilo para a próxima década. Então, quando eu vou fazer uma escolha no que eu vou me envolver, que eu vou envolver minha energia, né, onde eu vou focar, eu olho muito para isso, para o tempo que eu quero ficar com aquilo ali. E eu sempre tenho essa tendência de fazer assim, cara, esse é o meu negócio da próxima década, é o que eu vou focar. E quando eu escolho focar em alguma coisa, você desescolhe todo o resto. Perfeito. Porque para toda escolha, uma renúncia. Uma renúncia, várias às vezes. Várias, uma lista de renúncias. Então, no meio de uma meta, que é muito prazeroso fazer, você tem que colocar uma lista do que você vai abrir mão do lado. É verdade. Né? Então, eu acredito que isso é o que diferencia as pessoas. É ela pegar e ter a postura e falar assim, esse aqui é o negócio que eu vou construir, que eu vou masterizar, e eu vejo sendo para a próxima década. Perfeito. E eu sei que o mundo está mudando assim. Esse é o nosso intuito, o nosso desejo. Pode ser que as coisas mudem? Pode. Mas a minha intenção é essa. Eu quero construir para isso. Então, as minhas operações de blog, por exemplo, são 2 anos já construindo. E eu pego o laço de quando eu comecei para hoje, meu Deus. E eu estou começando a tomar uma proporção escalonável, exponencial no negócio. Então, os primeiros $10 mil eu levei, quase morri. Literalmente. Sim. Quase morri do coração. E eu queria acessar aquele troço de qualquer jeito e pronto, né? Bota na cabeça que quer, você quase morre. Beleza, alcancei. Aí, depois do 10 para o 20, a barreira já não foi tão grande, né? E aí, acessou o primeiro 50, acessou os primeiros 100. E aí, você vai transformando e fazendo aquilo virar o teu novo normal. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito, né? Nesse sentido de... aquilo que te traz estranheza. Meus alunos nunca colocaram um blog no ar, por exemplo. Parece um bicho-papão. E aí, a primeira vez que eles colocam, aí vai fazer o segundo. Aí já não é aquele bicho-papão, é um bicho-papão ainda. Mas não é aquele negócio, ele já tem um pouco mais. Aí uma pessoa que colocou um terceiro, ou que mandou eu reprovada 100 vezes. Cara, você cria uma crosta uma carcaça de força ali para aguentar. Não tem o que dizer, né? Sim. Então, assim, as nuances que você vai absorvendo... Eu sempre procuro ver e falo muito para os meus alunos, procurem se ver avançando. No que você alimentou a tua riqueza intelectual hoje, nessa metodologia que você se posicionou. Entende? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem definir qual metodologia eles vão fincar a bandeira.
Isso é muito doido, né? E para quem está começando, não é fácil, eu entendo, sabe? Eu entendo. Só que a gente precisa saber que isso está acontecendo, porque quando você fincar a tua bandeira, se essa raiz não for profunda, você não, né? Notificou, é uma técnica nova da Rússia que agora você ganha em 24 horas. Pra lá. E a bandeirinha, o Quero mais vento rápido, mais leva. fácil, é. Você senta ali. Aí você sentou ali, ficou um mês, ou 3 dias, ou 2 horas. Aí vem outro método da NASA. Aí você senta lá. E aí você fica lá, não, mas aí você senta aqui. Aí você vai sambando e fica ali naquela, né? Naquela barata tonta. E eu falo que a pessoa tem que sair desse modo barata tonta, obesidade, informação, e entrar no modo bate-cabeça. Bate-cabeça é, eu tô indo numa direção que tem uma estrada, só tem caminho de ida. Não tem volta, não tem como você parar. Só tem caminho de ida. Você vai batendo cabeça, tum, 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 até aprender esse troço. Entende? Então, hoje eu tenho essa preocupação de falar pro meu aluno, olha só, você vai entrar num programa meu? Vou, Cris. Você tá me pagando para você se lascar todinho lá dentro, mas para aprender esse troço. Porque o digital não é romântico. A gente precisa... Eu sei que a compra, ela é emocional, tem vários pontos envolvidos, né? E a gente precisa da emoção para tomar aquele impulso. Mas a gente tem que trazer o lado racional intencionalmente para o processo de compra. É falar assim, você quer se moer o lombo todo dia? Você vai fazer com a cara boa, com a cara azeda? Porque tem dia que o mundo inteiro cai na tua cabeça. E você vai ter que parar 2 horas do seu dia para você estudar. Você vai fazer? Porque hoje as pessoas, às vezes, entram nos programas e aí... Ah, o vento soprou diferente. Ele já não entra, ele não faz naquele dia. Ah, deu sol, não faz. Ah, deu chuva. Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou receber uma pessoa. Ah, não sei o quê. Quando você fazia faculdade, você faltava aula... Como é que era a tua rotina? Você faltava aula assim? Não gosto de ter compromisso, ou do físico pro online, né? Que a galera não tem esse Isso, pensamento. exatamente. Então, assim, a gente tem que trazer isso para o nosso campo visível, para quando a gente escolher. E tem um ponto muito importante nisso que eu falo. É experimentar a profundidade. Experimentar a repetição de fazer a mesma coisa 1000 vezes. E não 1000 coisas diferentes uma vez só. Sim. Entende? Porque você vai... E aí, quando você está repetindo aquilo, a dopamina para de prevalecer. Porque repetir é chato. Né? O cérebro só enxerga o difícil. Então, assim, a gente precisa muito entender que isso acontece com o nosso cérebro para a gente conseguir modular isso, tomar as rédeas disso, entende? Porque hoje o celular virou parte do corpo, membro do corpo. A simbiose, né? Humano e tecnologia. Não fica longe. E ano passado eu fiz o meu primeiro evento ao vivo. Quase morri. A alma saiu do corpo, deu para Deus 10 vezes, pelo amor de Deus. Não sabia fazer, né? Não tinha aquela experiência e fiz. E por que eu fiz? Porque eu quis fazer aquele momento imersivo, de 3 dias. E eu falei com os alunos, eu falei, olha só, vão ser 3 dias estudando. Ah, mas vai ter... Não. Ah, mas vai ter... Não, vai ser estudando. Não leva celular, não leva computador, não leva, não pode. Desse jeito. E o pessoal foi lá. E aí eu fiz. Eu fiquei 30 horas no palco. 10 horas por dia, por 3 dias. E eu nunca acessei tanta profundidade na minha vida. E eu juro pra vocês, a gente terminou no domingo à noite. Assim, de passar a imagem, o trailer, né? De finalizar. E ele sentado lá, como quem diz. Eu falei assim, gente, acabou. Vai embora pra casa de vocês. Tô realizando o sonho ali, né, Cris? O sonho. Então, foi uma coisa muito diferente. E sabe como que eu abri o evento? A minha produtora de evento quase morreu, né? Quase me matou também. Você tá inventando moda. Eu falei, deixa que eu tenho feeling. Eu fiz um vídeo falando, trouxe uma pesquisadora que faz essas pesquisas do efeito do celular e da dopamina e coloquei esse vídeo como entrada, como abertura do evento. E aí ela estava fazendo essa pesquisa, eles fizeram e falaram assim, se você está estudando com o celular do lado, ele suga a sua capacidade. Acontece o que eles chamam de dreno cerebral. E esse dreno cerebral, quanto mais próximo celular, maior é o dreno cerebral. E eles fizeram pesquisas, né, com estudantes, com o celular perto, com o celular em outra sala, quanto mais longe...
menos interferência, maior a capacidade cognitiva. Então, o que a gente está perdendo no mundo de hoje? Capacidade cognitiva. E o que é capacidade cognitiva? É a gente ter uma linha de raciocínio que ela tem início, meio e fim. Ela tem percepção, ela aprende. Então, a gente não consegue ficar mais de 1 minuto, 2, concentrados. Uhum. Então, isso é muito grave hoje para o nosso mercado como um todo, porque esses índices que as pessoas não consomem, né, e tudo tem que ficar tudo rápido, isso é muito alarmante. Total. Só que é uma epidemia silenciosa, a gente não percebe, né? Então, é trazer isso para o campo visível, para a pessoa se perceber, para ela conseguir, né, colocar algum tipo de controle, ter algum tipo de regras no dia dela para ela ir se movimentando em relação a isso. E aí eu abri esse evento com esse estudo e eu falei para eles, eu falei assim, olha, quando eu vi isso, aí eu contei que eu questionei o meu negócio por conta das métricas que a gente não estava estudando e tal. E aquilo era o motivo de eu estar fazendo aquela imersão de 3 dias ali. Olha isso, né? Como de um pensamento que você teve sobre dúvida do teu negócio, surgiu algo muito maior, que você foi para as profundezas. Eu acho que é muito legal você trazer isso, porque normalmente a gente só fala sobre palco, né? Mas os bastidores da vida de um empreendedor é justamente esse tipo... Ter, às vezes, essas dúvidas, né? E isso levar você para outro caminho também. Não, e eu falo assim, olha, ser mentora hoje, para mim, é um dos maiores desafios da minha vida. Imagino. Eu falo assim, com toda tranquilidade, a minha maior luta não é fazer meus blogs ou construir um processo de vendas. Isso, ao longo desses anos de muita luta, a gente, né? Não é que tem jogo ganho, mas eu me sinto que eu sei fazer. Agora, quando eu olho para o processo de ensinar, isso é algo que tem hora que eu me apavoro. Assim, que eu fico assim, meu Deus. Sabe? Eu estudo. Eu tenho um time de professores. Coordenadora pedagógica. Caramba. Sabe? De trazer um corpo docente e observar isso. Ver quanto tempo cada aula. Será que cada aula... quanto tempo de cada aula o aluno abandona. A gente faz isso em vídeo de vendas, vendas métricas. Retenção. Beleza, mas e aí? Quando o aluno entrou, a gente olha para isso? Né? A retenção, regrava uma aula com energia melhor, né? Como é que finaliza uma aula, como é que começa uma aula, no decorrer da aula, que tipo de engajamento você faz com o aluno para puxar ele ali. Então, isso tudo tem que, sabe, tá no campo de visão de uma entrega. E é sobrenatural de difícil. Sim. É um jogo que eu fico assim, cara... E a maioria das pessoas não estão olhando para isso. Será que eu vou saber jogar isso um dia, sabe? Porque você bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça. E as pessoas, elas abandonam os treinamentos. É desesperador. E eu fico, assim, entre o julgamento delas e entender que é o novo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu fico, estuda, cão, pelo amor de Deus. Tem que terminar o negócio, sabe? E aí, esse é o meu maior desafio hoje. É lecionar, é fazer aula que as pessoas queiram consumir, literalmente. E já que a gente tá nesse assunto sobre lecionar, lá no seu Instagram você fala que você é uma mentora nada convencional. Então traz aqui pra nós, o que é ser uma mentora pra você e qual a importância, como a gente já tá falando aqui um pouco, de fato, de ter mentores no seu caminho, principalmente nesse começo do digital, né? Legal. Então, eu acho que a mentora nada convencional é porque eu não acredito em aprender rápido, eu não acredito em resultado rápido, eu não acho que isso é sustentável. Eu acredito que o resultado rápido ele vai vir rápido e vai rápido também. Então, assim, é o olhar completamente na contramão, sabe? Sim. Então, é fazer as minhas ofertas buscando ser ofertas racionais, é fazer um pitch falando do quão é difícil antes de falar do que você vai conquistar, do que você vai ter que abrir mão, falar para o aluno, olha, você vai ter que dedicar 2 horas por dia, você vai, todo mundo tem esse tempo, vai ser qual hora do seu dia? Isso é diferente. Falar que vai, a gente abre a boca e fala que vai. Meu papagaio só falar assim, fala vai, ele fala, vou. Ele aprende. Mas vai ser qual momento? Você vai distribuir essa hora? Vai ser de manhã à noite? Vai ser na hora do almoço e aqui? Vai acordar mais cedo? Vai dormir mais tarde? Qual? Faz o planejamento disso.
Entende? Em quanto tempo você está esperando o resultado do projeto. Então, eu acho que isso é não ser o convencional, né? É trazer isso para um campo de visão da pessoa. É falar assim, esse troço não é nada romântico. Você vai se estribuchar aqui dentro, mas vai aprender esse troço. Essa é a minha proposta para você. E também os meus ecossistemas de ensino, eles estão sendo construídos. Eles não estão perfeitos. Pega leve comigo. Eu também erro. Às vezes, uma aula vai ter problema. Pode ter. Às vezes, você vai ter um problema no acesso. Pode ter. Eu também estou lidando com essa tecnologia, com esse avanço e tentando abraçar isso e fazer funcionar. Só que, às vezes, quando a gente falha nisso também, a gente também, né? As pessoas também batem muito na gente. Então, é olhar dos dois lados uma relação, né? De professora e aluno para a gente pensar numa década. Não é uma relação... É igual um casamento. Você não vai estar sempre bem. Tá, eu errei, e aí? Já separa? Já vai para outro? Eu sou ciumenta possessiva. Não vai ciscar em outro terreiro. Eu já fico assim, para com essa merda. O Dudu que fale. O Dudu. Deixa a Carol comigo. E aí eu fico, né? Olha como é que isso é fora do padrão. Eu me sinto, entendeu? Só que a gente tem que olhar para isso. Total. Tanto para a gente ajudar o aluno ali, né? E construir, e tentar fazer isso, quanto para o aluno também se perceber como aluno. Porque de 0 a 10, qual que é a tua nota como aluno, como aluna? Então, a gente pega um mercado hoje que a gente tem que pegar adultos, pessoas formadas. Meus alunos são pessoas inteligentíssimas nas suas áreas, né? As pessoas que estão começando do zero, que são analfabetos digitais, às vezes são profissionais incríveis, são pessoas incríveis, são pessoas que já construíram a vida, estão construindo. Às vezes, pessoas jovens também que estão com uma super intenção, são pessoas que têm uma capacidade cerebral incrível. E aí, essas pessoas se param na frente ali de um método completamente novo, onde aquilo dá o benefício da dúvida. Então, a gente tem que falar assim, cara, é assim mesmo, você vai bater cabeça. Só que você tem que bater cabeça em um método. E sair do modo barata tonta e falar assim, agora eu vou parar de me... né? Ah, o método é difícil. Eu falo, gente, difícil, mas difícil, pior do que isso, é não ter dinheiro. É se ver andando para trás, é você ficando para trás. Porque se a pessoa não se atualizar no mundo de hoje, a gente não tem mais o tempo que a gente tinha antigamente. As coisas não estão avançando. O digital sempre teve um crescimento íngreme, né? Mas agora ele está... exponencial, não é mais linear. Absurdo, assusta até a gente. Então, o que eu, Cris, estou fazendo para resolver e para me sentir bem nesse mundo que está avançando tão rápido? Eu escolhi uma metodologia e eu estou praticando profundidade nela. Eu quero viver os avanços do digital, da inteligência artificial e tudo, nisso aqui que eu escolhi. Então, eu já fiz blog, tanto eu escrevendo os artigos com técnica de espelhamento, tanto contratando redatores. Então, isso tudo era bem trabalhoso. Hoje, a gente faz blog sem ter que escrever uma linha, com a inteligência artificial, desenvolvendo bons comandos, aí entra toda aquela ciência de comando. Só que você está aprofundando ali, né? Então, eu acho que a longevidade está nisso. É no teu posicionamento. Todo mundo precisa de um posicionamento. Legal. Perfeito. Se você não tem rede social, não importa. Não importa, você precisa ter o seu posicionamento. O que você quer fazer ali no digital? Onde é que você vai fincar a tua bandeira? Mas hoje, ele finca a bandeira aqui, arranca. Aí finca a bandeira ali, arranca. Aí finca a bandeira lá, arranca. Então, a gente fica nessa, né? Nossa, falar com alguém, assim, que tem tantos anos de mercado digital é outra coisa, né? É diferente, né? Nossa, é uma visão de mercado muito diferente mesmo. Inclusive, Cris, falando de locais onde as pessoas podem fincar a sua bandeira, hoje você ensina as pessoas a desenvolverem modelos de negócio sólido ao redor de blogs. O que é que as pessoas não enxergaram ainda nos blogs que você enxergou? Nossa. Bom, tem alguns pontos que são bem fora da curva. Eu acho que o primeiro é que o mundo está consumindo blogs como nunca antes. Esses dados são alarmantes e poucos vistos. Por exemplo, se você olhar o índice de crescimento de pesquisas no Google, explodiu. Então, até outubro de 2024, o Google tinha 3,5 bilhões de buscas no buscador dele por dia.
até outubro de 2024. Foi a última vez que ele atualizou. Aí, em outubro de 2024, ele atualizou esses dados. E foi para 8 bilhões e meio. Uau. Então, foi um dos maiores saltos de pessoas pesquisando. E agora, recentemente, em 2025, eles já fizeram uma nova projeção para 16 bilhões de buscas. Uau. Por que as pessoas estão buscando muito mais no Google? Porque o mundo está mudando muito mais rápido. Então, a gente está lá. O que significa IA? O que significa não sei o que lá? Como é que funciona isso daqui? Como é que faz isso aqui? A informação agora é a receita do pudim de leite com a proteína do cabrito, do negócio. Antigamente, a gente ia no supermercado, você tinha duas marcas lá, Colinos e Colgate. Hoje você vai escolher a pasta de dente, tem a pasta de dente do carvão preto, azul, roxo, amarelo. Você fica assim, qual carvão, qual que é o preto, qual que é o azul. Verdade. Você tem muita opção de tudo, muita marca, muito, né? Então, assim, o mercado sofisticou demais. Então, as pessoas, elas estão tendo que ir atrás de informação como nunca. E isso já liga um alerta. E aí, o volume de investimento em anúncios do Google, ano passado, o Google fechou com 350 bilhões de dólares. E ano retrasado, 307. Só que tem um detalhe. O lucro líquido dele aumentou 30%. Uau. Então, em 2025, o Google teve a Alphabet, né? Que é a empresa dona, detentora do Google, 100 bilhões de lucro líquido. Que empresa que fatura 350 bilhões e tem uma margem tão alta de 100 bilhões? E qual que é a maior fonte de renda do Google? Google Ads, os anunciantes. Os anunciantes estão aportando cada vez mais em anúncios para aparecer no topo ali na rede de pesquisa de todo mundo que está fazendo essas bilhões de buscas. Imagina, 90 mil buscas por segundo. 90 mil buscas por segundo. É a maior máquina de tráfego do planeta. Ele é top, disparado em absolutamente tudo, né? Então, assim, isso abre um alerta. E aí eu pergunto para você, desse valor que ele faturou ano passado, 350 bilhões, 80% veio de anúncios, dos anunciantes. Os anunciantes estão aportando lá no Google Ads, que é a ferramenta de anúncios dele. Como é que ele vai arrumar tanto espaço para entregar essa verba? Perfeito. Então, o que o Google mais está precisando? De parceiros que produzem conteúdo. Isso vai... E aí, as ofertas, os produtos, eles estão se sofisticando. Então, a gente tem a pasta de dente do carvão preto, amarelo, que faz o dente ficar azul de branco. Beleza. Então, aqui do lado de cá, a gente também vai ter que começar a produzir mais conteúdo com um pouco mais de profundidade para atender toda essa máquina. Então, se posicionar aqui, o AdSense, então o Google tem o Google Ads, do lado de cá uma máquina. O AdSense é onde ele você cadastra o seu blog para ser aprovado no programa do AdSense. Aí, quando ele te aprova, com os pré-requisitos dele lá, que eu levei sem reprovação, para entender, ele te aprova, ele habilita para ele colocar os banners, os anunciantes deles aqui, nos seus artigos, nos artigos do blog. E aí começa lá, você está lendo os artigos, tem banner aqui, toc, 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 de anúncio do Google, banner ali, propaganda. Aí, quando o usuário que está lendo aquele artigo clica em algum daqueles banners, a caixinha registradora do Google Ads faz trim-trim. O Google Ads recebe aqui. E aí, quando o Google Ads recebe e ele identificou que esse clique veio de um artigo, de um blog seu, o que ele faz? Ele retém 32% e os outros 68% vai para o dono do blog. Então, de todo esse valor que está sendo aportado, bilhões e bilhões, por isso que eu olho para a próxima década, você vê o investimento em anúncios na internet crescendo ou diminuindo? Crescendo. Explodir. Rampando. Não tem como. Então, ele vai ter cada vez mais verba de aporte, né? As pessoas precisam. E a gente pode se posicionar aqui para poder usufruir de todo esse mercado. Sim. Perfeito, né? Agora, o ponto maior que eu não enxerguei, porque eu sabia já que existia o AdSense, monetização de blogs, né? Que tinha os anúncios lá, isso de certa forma eu sabia. Mas o que eu não tinha enxergado antes, de 2 anos atrás? Era usar a própria máquina do Google Ads para retroalimentar a máquina do AdSense.
Então, hoje eu faço um artigo aqui, fiz um artigo, criei um blog novo, aprovei, aí o Google começa a colocar os banners dos anunciantes dele no meu blog, faço um artigo aqui, como consertar pneu da bicicleta. Sei lá, como consertar pneu de bicicleta. Beleza. E aí, eu faço o anúncio aqui no Google Ads para aparecer para todo mundo que está pesquisando como consertar pneu de bicicleta com o meu artigo. Nossa, aí é uma máquina Brilhou. que se retroalimenta, cara. Aí é uma máquina que se retroalimenta. Então, quando eu faço isso, eu investi aqui R$10 e saiu 4, 5 dólares aqui, você começa a construir uma bola de neve. E aí você vai começando a entender quais são as palavras-chave que você compra aqui no anúncio, que são mais rentáveis aqui. Então, eu entendia que existia monetização, mas eu não entendia o que eu chamo dessa técnica da dupla aliança. Sim. A dupla aliança, essa mina de ouro que eu falo assim, cara, ninguém tá vendo. Potencializadora. Ninguém tá vendo. É uma máquina que se retroalimenta. E muitas vezes eu quero explicar para as pessoas o poder dessa máquina. Aí eu volto um pouco lá na minha história, que eu comecei Google Ads há 18 anos atrás. Não foi em 19, porque o primeiro ano foi no Orkut. Gente do céu. E na internet de escada, falando que tô velha, né? Agora E aí, 18 anos atrás, eu conheci o Google Ads. Eu falei assim, eu vou aprender esse troço. Falei que eu vou aprender esse troço. Acabou. Vou aprender o troço. Aí, beleza, eu comecei a estudar aquilo ali. E na minha cabeça, eu fiz uma aliança com o Google Ads. Na minha cabeça. Não tinha aliança, contrato, nada. Era na minha cabeça. Vou aprender esse troço. Por quê? Porque eu enxerguei e falei assim, cara, isso aqui vai me dar tudo que eu quero na minha vida. Inclusive, trabalhar pela internet. E aí, eu comecei a estudar. Quase morri para aprender Google Ads, mas aprendi o troço ali, realmente. E eu comecei treinando aqui com R$10. Eu lembro que era um cartãozinho amarelinho das Casas Bahia, que eu consegui com R$300 de limite. Nem sei porque que aquela gerente me deu aquele cartão, porque metade da faculdade, não tinha um puto no bolso, não tinha como comprovar nada. Deus abençoou ela ali e ela me deu. E eu voltei com aquele cartão e comecei a treinar. Eu não queria ganhar dinheiro no Google Ads naquele momento, eu queria treinar a ferramenta. E eu falei assim, eu vou dividir isso aqui por 30 dias, vai dar R$10 todo dia, eu vou ficar fazendo anúncio para treinar isso aqui. E nisso, esses 300, comecei a treinar. E hoje, eu transformei aqueles 300, já investi mais de 20 milhões em anúncios. Olha isso. Entende? Então, é para mostrar o poder dessa máquina. E aí, há 2 anos atrás, eu conheci o AdSense. Oi, tudo bom? Tudo bom. O que eu falei? Eu vou aprender este troço. E aí, hoje, eu busco construir essa dupla aliança. Então, a mina de ouro que eu vejo no mundo dos blogs é construir essa máquina que se retroalimenta. E quando a pessoa se coloca na posição disso, você tem uma máquina muito forte para você construir, e aí você faz uma coisa que é muito necessário no digital hoje. Você simplifica e potencializa a sua vida. Porque você olha por um troço só. E aí, esses 2 anos construindo o blog, eu saí daquela agonia, e hoje eu tenho uma operação que fatura mais de $200 mil por mês. Olha isso. Fazendo essa máquina, Incrível. treinando essa máquina, repetindo, errando, repetindo. E eu lembro que eu mostrei meus stories quando eu fiz os primeiros centavos no AdSense com isso. Tudo errado, dando tudo errado, e meta, que ajusta pra cá, ajusta pra quebra-cabeça, quase morre do coração. Mas eu tava o quê? Batendo cabeça. Entende? Então, é isso que eu acredito que as pessoas têm que se posicionar. Eu não estou falando para posicionar com blog, não. Estou falando para posicionar em alguma coisa, para olhar para esse lado, né? Perfeito. E já que a gente está nesse assunto sobre blogs, a galera deve estar super interessada em entender. Beleza, agora eu já sei que eu posso ganhar dinheiro com blogs. Como criar um blog? O que esse blog precisa ter? O que eu preciso pensar? Qual por trás antes de lançar? Tá, então. Um blog é um site de conteúdo gratuito. 100% gratuito. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Cris, dá pra... Por que você não coloca produto seu para vender? Produto de afiliado, não sei o que e tal. Eu falo assim, olha, eu escolho uma coisa de cada vez. A gente está masterizando o blog. Então, blog é um site de conteúdo gratuito. Esses conteúdos gratuitos a gente vai colocar em formato de artigos. Esses artigos a gente vai organizar em categorias. Então, assim, eu fiz um blog sobre pintura de aquarelas para a terceira idade. Ok. Ou pinturas de aquarelas de cachorros, da raça Poodle. Mais específico ainda. Bem específico.
entendeu? O Google já olha para isso, nossa, um conteúdo raro, profundo, quase não tenho, estou carente disso, seja bem-vindo. E aumenta a chance de me aprovar na monetização dele. Então, essa é a primeira, né, percepção que a pessoa tem que ter ali. Porque a gente vai chegar no ChatGPT, na inteligência artificial, e tem que dar um comando para ele escrever artigo. Sobre o quê? Que a gente chega lá e fala assim, dá aí 10, 20, 30 artigos sobre esporte, sobre o que está bombando. Eu fazia isso, meus prompts, das 100 reprovações lá. Né? Então, não. Agora, é você entender que você precisa de um conteúdo de profundidade, você organizar isso, porque o Google, ele olha para a profundidade do conteúdo e para a estrutura do blog. Então, o que é a estrutura? É a gente produzir esse conteúdo, organizar em 3 categorias, colocar pelo menos 10 artigos em cada uma das 3 categorias, né? E a gente ir compondo isso, aí fazer a página de início, fazer a página de contato, né? Colocar isso dentro de um tema no próprio WordPress, que é a plataforma gratuita que a gente usa. A gente usa tema... Tem 2 ou 3 temas que são gratuitos, que já é o design do blog, né? Você instala ali o tema, você já tem o design do blog pronto. Então, eu acho que é o Neve, o nome, Astra e o outro que eu esqueci. Mas com esses 2 já dá para fazer, gratuito. Beleza, instalou o tema, você coloca 3 categorias. Depois que você definiu lá no ChatGPT o seu tema de profundidade principal, você pede ele para fazer, agora me dê 3 categorias distintas dentro desse tema de profundidade, porque eu preciso definir quais são. Ele vai lá, te dá, eu peço para ele dar 10 ideias, para escolher 3. Aí eu escolho 3, né? Então, vamos supor, da pintura... O que eu falei mesmo? Pintura... Para cachorros, de aquarela, Poodle. Para cachorros Poodle. Pronto. Aí ele vai colocar lá uma categoria, técnica de pintura, a outra, tipos de tinta, e a outra, modelos para você se inspirar. Fotos de cachorro para você se inspirar. Vamos supor, 3 categorias. Beleza, aí depois eu faço um outro prompt pedindo títulos. 10 títulos para cada uma das 3. Aí ele me deu os 10 títulos, eu olho se eu gostei e tal. Beleza, defini os 10 títulos, aí então eu começo a pedir ele para produzir conteúdos de 800 a 1.000 palavras, né? Pode até chegar a 1.500 palavras. E dá para fazer no ChatGPT gratuito mesmo. E aí ele vai dando aqueles conteúdos, você vai colocando título por título e vai copiando e colando lá para publicar. Publicou os 30, fez a páginazinha home, a página de contato, políticas de privacidade, ele precisa muito disso, né? O plugin aquele da leizinha lá, que tem um okzinho lá, do consentimento. Okay. Concordo. Isso, tem que estar embaixo direitinho, tem os plugins gratuitos para isso também. Montou essa estrutura, aí você se cadastra lá no AdSense e manda o teu blog, cadastra o blog para aprovação. Aí ele vai ficar em análise e aí o Google vai retornar para você se aprovou ou não. Caramba! Então, Já dá para começar, hein? Sim, é você pensar na pedras. organização da estrutura, Total. né? E não fazer de... Qualquer jeito ali. Sim. Cris, você teve recusa de mais de 100 blogs. É uma quantidade absurda de teste para ter uma aprovação. E com CAPES certeza... quase me levou embora. Internada. Ódio. Eu imagino a frustração que é. Nossa. Porque, principalmente com a intenção genuína que você tava de fazer acontecer, né? Você ter 100 recusas é um processo doloroso. Mas, com certeza, os aprendizados que você teve no caminho foram gigantescos, a ponto de você poder mentorar pessoas sobre isso hoje. Um erro que eu percebi que é claro é a falta de profundidade em um assunto. Então, aquela pessoa generalista que, eu vou falar sobre tal coisa, ou pedir para um chat GPT me dar 30 textos achando que vai funcionar, não vai funcionar. Quais são outros erros categóricos que você percebeu no processo que iniciante costuma fazer? Olha, é entender as fases da monetização. Então, eu falo que a monetização, na minha metodologia, tem 3 fases. A fase de fundação, que é a fundação da casa, e cada fase tem uma rotina. Então, a fase de fundação, você tem a rotina pré-aprovação, que são as tarefas que você tem que fazer para aprovar o teu blog. Para você sair do zero, não tem nada, não tem blog, nunca fiz blog, não sei o que é blog, nada. Colocar o teu primeiro blog no ar e organizar essas coisas até mandar. Então, isso tem uma sequência de exercícios, né? De tarefas que você tem que fazer. Que eu falo para o aluno, encaixa isso em quanto tempo? Em 1, 2 horas do seu dia. Então, você vai ter fase, rotina, fundação. Depois que ele aprovou, ele vai para a rotina de validação.
Rotina de validação, teste de validação. É fazer os artigos para testar lá no Google Ads, para ver qual deles você investe 10 aqui, sai 4, 5 dólares aqui. Você vai ter que validar. Não são todos, pelo contrário. Né? Você tem que encontrar isso, a melhor palavra-chave, com o título aqui. Aí envolve aquele olhar de métrica, aquele olhar treinado que eu falo com os alunos, é a fase do ranço. Você bota 10, o trem não volta. Bota 10, volta 3. Você quase morre, infarto, fica com raiva. Aí bota 10 e volta 0. Aí você fica ali treinando, repetição. Repetição, aquele troço que dói. Que dói. A gente entender que o seu ROI, o retorno, vai começar negativo antes de ficar positivo. Né? Então, a gente tem essa construção. A partir do momento que você está nessa fase, você tem a rotina de teste de validação. Sim. Rotina remédio amargo. Beleza. Passou, achou que você investiu 10 aqui, seu 4, 5 dólares aqui, você pula para a fase de escala. Fase de escala, você vai ter 2 tipos de escala. A escala vertical, que ela é orçamentária, então você vai aumentando todo dia, botou 10 hoje, amanhã você bota 12, vê se vai sair um pouquinho mais, depois você bota 15, vê como é que vai se comportar, o quanto que aquele artigo aguenta, né? Aquele anúncio aguenta que você não cresce ao infinito, mas você vai botando todo dia um pouquinho. E a escala horizontal, que é o grande, né, graal do negócio, o santo graal, que é quando você pega aquele artigo e começa a colocar ele em outras línguas para outros países. E aí você descobre, às vezes, que um artigo ele te dá renda em dólar em mais de 25 países diferentes. E hoje, para a gente fazer isso com um processo, né, estrutural de produtos, é todo um cuidado, os gateways de pagamento, é toda uma organização para a gente fazer isso numa oferta, né? E artigo, que é assim. Sim. E quando você descobre que um artigo dá bom no Canadá para quem fala espanhol? Nossa. Caramba, muito específico isso, né? Na Índia, para quem fala francês? No Nepal? Guatemala, tudo? Caramba. Você vai ficando doido. Então, isso é a escala horizontal, você expande o horizonte. Aí você começa a descobrir daquele mercado, daquele artigo. Então, quais são os artigos que performam melhor no primeiro trimestre do ano? Quais são os artigos que performam no último trimestre? No último trimestre, os anunciantes têm que bater meta. O último trimestre do ano é onde o blog explode tudo. Que os anunciantes estão aportando, eles não querem mais saber custo por clique, eles têm que vender para bater a meta do ano, senão eles vão lá. E você está lá. Então, você vai aprendendo. Cada ano que passa, você vai vivendo aquilo, observando o comportamento. Não é só uma campanha. Não é só você botou 10 e voltou. Isso é o começo. Mas é você entender o cerne do negócio, o comportamento. A gente fez uma escala enorme, por exemplo, nas eleições presidenciais da Argentina. Tem base um negócio desse? Hã? O que você estava vendendo lá? Não, mostrando onde votar. Como votar. Não era nem falando nada de... Nem pode falar de política, mas é onde que eu vejo o meu negócio de votar. Aí eu tava lá, de onde votar, de onde, não sei o que lá, tudo espanhol, sei lá. E tô lá, fazendo o negócio. Isso que eu ia te perguntar, existem temas ou assuntos que são mais valiosos para pegar e fazer essa criação de artigos? Quais são? Sim, Vou jogar aqui na mesa. Olha, eu sempre falo com as pessoas, é possível fazer em absolutamente todos os segmentos. Só que tem alguns que são mais peculiares, por exemplo, finanças, nichos de seguros, nichos de... sei lá, dentro de seguro você tem hipotecas, né? Nos Estados Unidos tem muito negócio de hipoteca, não sei o que lá, de seguro, doença, aí tem 1 trilhão de seguros. No Brasil, vales, vale gás, como conseguir tal coisa. Isso é uma coisa que se você colocar na pesquisa do Google assim, ó, como conseguir ou como sacar FGTS, as pessoas precisam, elas buscam essa informação. Então, quando a gente faz um artigo de conteúdo, mesmo que agrega essa informação, a gente ajuda essa pessoa. Então, essas pessoas ficam mais tempo no blog. E o tempo que a pessoa fica dentro do artigo, né, o Google leva isso em consideração. Ele não gosta que a pessoa entre no seu artigo e sai. Entra e sai. Porque ele olha muito para a experiência do usuário. Então, a gente vai estudando isso. O que compõe você deixar um artigo mais rico? Porque não é porque é conteúdo gratuito que você não agrega valor para a pessoa. A gente ajuda as pessoas o tempo inteiro, né? Com o nosso conteúdo. Soma na vida delas, né? Então, esses conteúdos que
as pessoas precisam daquela informação naquele momento, sabe? Para decidir o melhor seguro para o carro do lado, sei lá do quê. Aí tem 1 milhão de marcas que você pode fazer 700 trilhão de artigos. Não tem um teto, você tem que tomar cuidado. Que senão você endoida. Sim. Entende? E aí você tem que ter técnicas para você minerar essas palavras, né? Colocar isso numa lista organizada. Para não ficar pesquisando isso ao léu, né? E organizar isso e começar a produzir esses artigos e fazer esses testes controlados. E um ponto muito forte disso nesse modelo, a matemática está muito a nosso favor. Sabe por quê? Porque quando a gente vai testar um artigo, a gente pode validar esse artigo ou não com uma microverba. Com R$10, com R$20, eu já sei se ele tem uma perspectiva boa ou não. Então, olha como é que a matemática é. Você testa com microverba, valida com microverba, e quando você vai ganhar, você ganha em macroverba, porque você escala. Então, quando você perde microverba. Quando você ganha em macro escala. Então, a matemática fica ao nosso favor. Por exemplo, eu tenho um aluno que testou 70 artigos, 71, até achar um ganhador. Uau. Ele ficou 4 meses fazendo isso. Quando ele achou um ganhador, naquele mesmo mês que ele achou, ele já recuperou tudo daqueles 70 microtestes. E no mês seguinte, ele já teve lucro na operação e começou uma escala muito forte e cresceu. Então, a gente sai da matemática, porque a matemática no mundo dos negócios hoje está muito contra. Você quase morre do coração para você fazer um lucro líquido. Quase morre, você desfalece. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, né? A metodologia, e isso eu acho que... É isso que eu sou apaixonada em metodologia. Que eu fico olhando o troço ali, que é replicável, e que você pode começar muito micro e ficar gigante... Entende? As minhas maiores operações hoje são aportando em parceria com os meus alunos. Eu sou investidora deles. Que interessante. Que legal. Começaram pequenininho, então... Entende? Então, eu acho que para fazer o negócio de blog, você tem que ter essa visão. Sabe? Esses parâmetros da organização, da estrutura do blog, do conteúdo, fazer testes. Ah, Cris, mas eu tenho que pagar? É um investimento. Você está construindo um carro de Fórmula 1, esse negócio precisa de gasolina, né? Só que qual que é a vantagem? Você arruma R$10. Cara, quem quer? Eu, quando comecei, tudo virava R$10. Fazer unha. Já gasta, vai virar até. Comer pizza, R$30, 3 testes. Minha cabeça, tudo virava R$10 para fazer teste. Eu não queria saber de sair, caguei para isso, televisão, nem tô nem aí. Eu queria treinar um negócio. Entende? Porque eu tinha fincado a minha bandeira. Eu vou aprender esse troço, eu não quero saber de férias, vai se lascar com férias. Eu não estava nem aí. Para mim não existia aquilo. Televisão na minha casa, eu lembro que eu deixava assim, só para não ter que explicar socialmente que numa casa não tem, sabe assim? Mas nem na tomada ficava, eu queria saber, perder tempo. Não, eu estava ali focado no negócio. Então, começa micro e treina até se estribuchar. Perfeito. Ah, não quero me treinar até se estribuchar. Então, não entra no digital. Boa. Vai, arruma um CLT, faz outra coisa. E segue a tua vida. E tá tudo certo. A gente não é melhor nem pior. É escolha. Agora, entrei no digital. Vai se estribuchar. Tô avisando porque vai. E aí, os meus alunos estão tudo nesse remédio amargo. Legal você trazer essa realidade na cara das pessoas. Porque faz toda a diferença mesmo. E a mentalidade também, Muito. né? Cara, tem que escolher. A pessoa já tá lascada, imagina. Por isso que eu tiro o chapéu com meus alunos, cara. Eu tiro o chapéu para essa galera que está começando do zero. Não é fácil, gente. Não é fácil. É muita coisa, é muita informação. A pessoa está sem oxigênio financeiro. A pessoa está sendo julgada. Às vezes ela está fazendo uma coisa que ela não aguenta mais. Está cansada. Tem um monte de problema, dívida. Imagina a cabeça. É um desafio. Entende? E aí, para a gente não investir no método, pensar na aula... Né? Cada detalhe que ele vai seguir ali, precisa falar e a gente trazer isso, né, à tona, né? Perfeito. Então... Cris, eu sei que a gente fala bastante aqui para o iniciante, a gente até pegou uma aula de como você pode dar os primeiros passos para ter um blog,
Mas eu sei que também tem muitas pessoas aqui que já estão na jornada, são super comprometidas e querem entender como é que eles podem crescer os seus negócios. Então, como é que a Cris de 10 anos atrás pensava em crescimento de negócio e como é que a Cris de hoje pensa em crescimento de negócio? Então, a Cris de 10 anos atrás, ela não pensava tanto em ativos. Hoje a minha cabeça funciona muito por ativos. Então, eu olho um blog como um ativo, uma fonte geradora de renda. Eu olho os meus criativos que eu gravo, cada um é um ativo para minha empresa. Então, eu sempre estou pensando em construir ativos e o mínimo possível perecíveis. Porque hoje a gente, por exemplo, a gente que trabalha com o nosso próprio negócio digital, a gente tem aquela questão assim, eu estou construindo uma marca que envolve o meu rosto, né? Meu nome e tudo mais, né? E a gente vai colocar isso numa mesa, né? De valuation, essas coisas todas. A gente não consegue tangibilizar muito isso. Só que quando eu olho para minha empresa, que tem funis montados, ofertas, estruturas de ofertas prontas que eu construí, né, ao longo, né, desses anos, os criativos que eu já tenho gravado, né, aquele armário de criativo, eu olho sim para isso como um ativo. Né? Hoje eu tenho criativos que eu fiz com um clone meu, que tiveram mais de 1 milhão de visualizações numa escala do YouTube. Uau. Aí eu faço o ranking, eu contra meu clone. E aí fica eu com meu clone brigando. Só que aí não dá, né? Porque eu vou lá, gravo 20, o pessoal vem com 40 clones. Eu falo, pra puta. A gente também tem que ter uma briga saudável aqui, né, gente? E eu fico ali naquilo. Então, o que eu olho para isso? A Cris de hoje eu olho. Ativos. Ativos de plug and play. Que é, se eu ligar essa máquina, né, eu vou ter... Eu passei agora recentemente fazendo lançamentos ao vivo toda semana do workshop. E eu fiquei 36 semanas, toda quinta-feira. Eu ficava 5 horas ao vivo. Entrava 8 da noite, saía 1 a 2 da manhã. Meu 5 Deus. a 6 horas. Um parto, 9 meses. E eu amava. E por que eu escolhi fazer ao vivo? Para treinar. Para estar ali com o aluno. Para ver o que eles estavam colocando de objeção. Para otimizar a oferta. Então, a apresentação, a cada vez que eu terminava o workshop, eu conseguia mexer em alguma pecinha, melhorar alguma coisa, pegar um insight de uma objeção nova, ver as perguntas que eles iam mandando, né, no final, essa pergunta, talvez se eu adicionar isso aqui, eles vão entender melhor. Eu ficava parando as arestas, que às vezes você faz uma gravação só e se eu colocasse no perpétuo, você perde. Você perde o tato isso. Da audiência, que realmente importa. Então, eu acho que a automação, essas coisas, vem muito... Do mesmo jeito que eu tenho um clone escalando. Mas eu não quero perder essa essência de eu sabe, do meu treino, de estar ali na operação. Tem gente que perde a mão com isso de automação também, né? Não encontra esse equilíbrio. Verdade. E tá difícil pra gente realmente encontrar, né? Porque é muita... O 100% automático tá muito em alta. Chama, né? Chama, Mas até os próprios artigos ali. A gente tem... A automação que faz, eu estou desenvolvendo automação para toda a metodologia. Toda. Só que isso não pode tirar da gente sentar ali um dia, ficar ali na IA fazendo e olhando e consertando e melhorando um pouco. O futuro que eu falo com os alunos. Vive aquela jornada, né? Então, eu acredito que isso ajuda muito nesse processo de eu entender que essa construção está existindo. Porque eu estou construindo lastro. Eu tenho Igual agora, eu desliguei as máquinas do workshop e do funil que eu estava e liguei uma outra máquina de um outro funil que eu estou construindo da minha mentoria. Então, essas máquinas aqui estão desligadas agora. É um ativo da empresa, né? Se eu precisar religar essas máquinas, eu religo essas máquinas e volto a fazer esse funil. Que, né, cresceu muito, né? Então, eu acho que isso é o que eu vejo de diferente hoje. E só se ganha com maturidade isso, Total. gente. O tempo de estrada. E, cara, as operações de blogs também, assim, uma coisa que... Hoje é uma disputa... É massa ver a briga da minha escala em lançamento e nas operações. Que interessante, hein? Tem meses que as operações ganham. Uau. Incrível. Então... E hoje, com todo esse seu conhecimento, se você tivesse que recomeçar do zero, o que você faria nos seus primeiros 30 dias? Eu vasculharia o YouTube à procura de encontrar
um mentor ou uma mentora e um método que fizesse meu olho brilhar. Legal. E aí eu ia assistir 1 trilhão de vídeo e achar que eu estava perdida, mas não, estava pesquisando. E eu ia procurar isso em mim, assim, cara, isso aqui... Aí eu ia ver de tudo, de negócio, de PR, do que lá. Você sai vendo tudo, né? Sim. Ganha dinheiro, isso aqui, automação, isso aqui, você vê. Para você achar aquele que você fala assim... Puta merda. Aí você achou um que te despertou, eu ia vasculhar mais, aí ia aprofundar naquele, nas vasculhas, para encontrar um mentor ou uma mentora que o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de negociar, que eu me identificasse, essa doida parece comigo, doido com doido, se acha rapidinho, né? Se acha, né? Para raio. E aí você identificar aquilo e escolher. Foi o que eu fiz com o Érico em 2013. Esse homem é doido. Doido com doido, né? Se conectei ali na hora. E eu escolhi. E aí você tem que renunciar ao mundo inteiro, né? Ia buscar profundidade nesse sentido. Então, eu faria isso. Agora, se eu estivesse na merda do dinheiro, que não tem nada, arranca tudo. Falta pouco arrancar as calcinhas junto. Aí eu ia procurar no próprio YouTube aprender técnicas operacionais gratuitas. Então, como fazer blog? Como colocar um blog no ar? No YouTube vai ter 700 trilhão de vídeo ensinando. Como fazer um site? Como, não sei o que lá. Como fazer post na rede social? Eu ia aprender essa operação, né? Ia treinar aquilo ali, ia pro Instagram, ia no chat do povo lá no inbox, vamos embora fazer, eu faço para você R$100, 50, 200, daqui a pouco tava arrumando Pix de 100, 200, 300 reais. Porque a quantidade de profissionais que estão precisando, de pessoas que vestem a camisa do operacional, não tá no gibi. É um troço de doido. Só vai aumentar. Então, assim, a pessoa tem um celular na mão, não tá no YouTube, ou tá no YouTube só vendo música, assistindo filme, já liga um sinal de alerta. Aí já acho que é onde a pessoa que tá ali na merda vai ser o remédio amargo. Porque entende o limbo? A pessoa quer começar no digital. Ela tá na merda. Ela vai ter que entrar um pouquinho mais na merda do que ela tá na merda, para ela passar um remédio amargo para aprender um negócio ou outro. E aí ela começar a levar um monte de não no meio da fuça dela lá nos inbox, que o povo fala, nem olha, você não é ninguém quando você não tem. Não é ninguém. E aí você conseguir um contratinho aqui, um dinheirinho, um negócio ali, vai dando aquele oxigênio, né? Aquela coisa ali, você vai conseguindo e vai, né, entregando aquilo ali, vivendo aquilo, para você ir se construindo. Daqui a pouco você consegue um contratinho maior, daqui a pouco você consegue 2 clientes e maneja aquilo ali melhor. E vai batendo cabeça, só que você está batendo cabeça sabendo que você está ali tirando colocando aquela bomba de oxigênio, sabe? Saindo da merda, agora eu tô um pouco menos na merda. Você vai no nível da merda, você vai subindo, aquela coisa assim, da merda. Cara, eu tô na merda no nível que eu tô melhorando a merda, entendeu? Até você chegar no 0 a 0, você fala assim, peraí, que agora eu tô numa merda quentinha, que tá bom aqui, Então, mas a gente tem que se ver nisso. Só que é o que eu falo, cara, você não vai conseguir fazer isso se você não vasculhar para procurar o que faz pulsar. Porque não é para ficar na mordomia de fazer o que você gosta, é para você aguentar o tranco. Perfeito. Entende? A gente só aguenta o tranco de estar com aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Você vai aguentar o tranco de estar com quem você não gosta? Não, sai para lá, desaparece aqui, cruz credo, sai, saravá. Você vai fazer isso com aquilo, sabe? E, cara, é não buscar toque de Midas. Não existe toque de Midas nessa merda. É se estribuchar primeiro para depois o resultado vir, entendeu? Veste a farda que vai levar tiro. E eu adorei sua pergunta, Bruninha, porque é uma oportunidade de quem tá do outro lado refletir. O que é que eu faria nos meus primeiros 30 dias de recomeço? Às vezes o recomeço da Cris, talvez a gente tá fazendo uma suposição de possível recomeço no digital, mas para você às vezes é uma transição de carreira do mercado físico para o digital, ou de alguma área do digital que já não faz mais sentido. E eu gostei ainda mais da sua resposta, Cris, porque sai daquele clichê do mentor e fala assim, cara, mas PLR é o caminho. Você poderia ter falado aqui, não, mas blog é o caminho. Mas o que é que você falou? Cara, você tem de encontrar algo que faça o seu olho brilhar, porque é sobre o indivíduo e não sobre inicialmente o método. Primeiro é a pessoa,
Depois que a pessoa se descobrir, se encontrar, ela vai encontrar um método que vai fazer sentido. E aí todo o resto vai vir naturalmente. Isso é uma grande responsabilidade. Né? Muito bom, Cris. Joga pra ele, né? Ele poder escolher. Muito bom. Perfeito. Agora chegamos no momento que a gente gosta, Bruninha. Que quando a Cris muito. veio, ainda não tinha. Que é o nosso gente, bate-bola jogo rápido. Ai, Jesus. Como é que ele vai funcionar? A gente vai te jogar algumas perguntas rápidas e você responde com no máximo uma palavra ou uma frase. Na parede. Vai dar boa. Posso começar, Cris? Vai, começa. Vou mandar. Vai. Uma habilidade... Diga. Não, vai. Posso? Com Deus. Então eu vou. Vambora. Uma habilidade que todo expert precisa desenvolver. Estudar. Essa aqui é pra completar a frase. Pra empreender no digital é preciso... Estudar. Já tô vendo pra onde vamos. Vamos lá. Um aprendizado que só os anos de mercado te trouxeram. Relações pessoais. Nice. O que evitar ao começar no digital? Ruído. E pra finalizar com chave de ouro, qual é o 80-20 da sua operação? Blogs. Nice, passou. Passou fácil. Pô, melhora Posso boa, passar aquela né? tensão que não precisava? Justíssimo. E ó, pra gente finalizar esse episódio com chave de ouro, a gente tem uma perguntinha mais reflexiva. Pra quem tá começando a se posicionar como autoridade digital, o que ela deve fazer nesse início? Eu acredito que é posicionar naquilo que ela acredita mesmo, naquela mensagem que ela quer mover, naquilo que ela vê que é importante para as pessoas de verdade, que ela olha e fala assim, cara, isso aqui é emergencial, de eu levar para as pessoas, né? As pessoas estão sofrendo pela falta disso, e eu vou escolher ser mentor, ser mentora, estar ali à frente de uma audiência. Eu vou começar com os meus vídeos toscos, com a minha comunicação embargada, engasgada, e eu me acolho por isso, né? Nessa fase, nesse ciclo, até que essa repetição me faça ter genialidade nisso, me faça masterizar nisso e levar isso que eu acredito para as pessoas, não como uma coisa única. Porque tem muitas coisas que funcionam hoje no digital incrivelmente, né? O meu método não desmerece nenhum outro e vice-versa, né? Mas eu vou defender esta causa, essa bandeira e tentar carregar o máximo de pessoas por uma vida, um ciclo, né, de vida melhor. Que legal, Nossa, que legal. Bruninha, você gostou, Bruninha? Eu gostei muito desse papo, você curtiu? Superou minhas Eu tenho expectativas. certeza. Sabe que ia ser bom, mas que gratidão, Cris. Que mas mentalidade, dois é que sempre maturidade. interessante, né? Muito, muito Não, bonito com de dois ver. entrevistadores como vocês. Ah, Olha aí, gentil, ó, vamos aí, gentil. ó. Todos três. Ai, viu? Não terminamos, Não Bruninha, terminamos, porque não temos terminamos. agora presentinhos que Olha, faz novos presentinhos, né? É, pra você, pra Carolzinha, que tá ali nos Exato. bastidores, Olha, que Ó, primeira vez maravilhoso. chegou uma canequinha, agora tem um quadro. Meu Deus, Seu, gente! todo seu, Cris. Que maravilhoso! A Carolzinha também tá ali atrás, tem uns mimos pra Então, ela, da inimigos da Obrigada. dieta. Pra ela. E Cris, isso é pra agradecer Ai, a sua meu presença, Deus, vocês são você ter demais. compartilhado tanto conteúdo extremamente relevante com nossa audiência. Eu tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando a partir disso, se já não te acompanha. Então aproveita, deixa suas redes sociais, vai aparecendo na telinha pra galera te seguir. Deixa eu puxar aqui pra não ficar na sua frente. Opa, Depois eu te devolvo. tá bom. Então, me segue lá no meu Instagram, @CrisFranklin1. Eu Fácil. estarei lá. Isso aí. A número 1, Cris, Número um. muito obrigado por essa participação. Adorei Nossa, bater esse papo mais uma contigo, vez, foi eu que incrível. agradeço Tamo vocês. junto, tamo junto. Muito bom. Até breve, eu imagino, né? Com certeza. Eu gostei desse tom aí. E Bruninha? Obrigada pelo convite mais uma vez. Parabéns pela experiência que vocês estão Não proporcionando. terminamos. Gente do céu, gente. Não só pra gente, né, mas pra audiência, trazendo as pessoas, dedicando. Sou prova viva de pelo menos 2 anos de consistência Com certeza. intacta, Uhum. né? Eu sei que é um trabalho de muita luta. Então, assim, eu honro o trabalho de vocês, eu agradeço muito, porque vocês também estão ajudando a gente a abraçar as pessoas, não só que já estão no mercado, mas principalmente aquelas que estão do zero, que menos recebem, às vezes, auxílio e atenção, Perfeito. a estar nessa jornada. E você também, que está aí assistindo a gente, não desista. Segue em frente que você chega lá. Que Boa. legal. Bruninha, depois dessa mensagem maravilhosa, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer agora? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixei aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa querida Cris Franklin. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho aí pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem. Mas bora lá. Ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.